Arthur já não suportava mais ver a própria família tentando arrancar tudo que ele construiu durante a vida inteira. Mesmo debilitado, andando com dificuldade e precisando de uma muleta para se apoiar, ele ainda percebia perfeitamente a ambição crescendo dentro da própria casa. Pilar, principalmente, não fazia mais questão de esconder o quanto desejava tomar posse da fortuna do irmão. Durante uma discussão pesada entre os dois, Pilar olhou diretamente para Arthur e disparou sem nenhum remorso que não descansaria até controlar cada centavo do patrimônio dele. Arthur, revoltado, respondeu que aquilo jamais aconteceria enquanto ele estivesse vivo. Mas Pilar, tomada pelo desprezo, colocou o pé na muleta do irmão, fez com que ele perdesse o equilíbrio e caísse sentado no sofá. Ela começou a rir da situação, debochando do estado físico de Arthur. Disse que ele mal conseguia ficar em pé e que não tinha mais condições de comandar um império daquele tamanho. Mesmo humilhado, Arthur lembrou que toda aquela fortuna foi construída por ele sozinho. Pilar, porém, respondeu friamente que agora seria ela quem passaria a controlar tudo. Sem que ninguém percebesse, Adriana assistia toda aquela cena escondida. Ela ficou indignada ao ver a forma cruel como Pilar tratava o próprio irmão. Assim que a vilã saiu dali, Adriana correu para ajudar Arthur a se levantar. Muito emocionada, ela pediu desculpas pelo comportamento de Pilar e confessou que finalmente entendia por que Arthur havia se tornado um homem tão fechado e amargurado. Arthur respondeu que, tirando Adriana, ele estava cercado de pessoas interesseiras. Foi nesse momento que Adriana teve uma ideia. Ela se aproximou dele e sugeriu um plano para afastar de vez os irmãos gananciosos. Adriana falou baixinho no ouvido de Arthur, contando o que estava pensando. Mas, ao ouvir a proposta, Arthur surpreendeu a jovem. Ele disse que conseguia pensar em algo ainda maior, algo capaz de dar uma lição definitiva em toda a família. Pouco tempo depois, Arthur reuniu parentes e funcionários da mansão para fazer um anúncio bombástico. Na frente de todos, ele declarou que iria se casar com Adriana. E não parou por aí. Disse também que a cerimônia aconteceria já no dia seguinte, dentro da própria mansão. O choque tomou conta do ambiente. Adriana permaneceu de cabeça baixa, enquanto Pilar explodia de ódio. Ela começou a gritar dizendo que sempre soube que Adriana estava interessada apenas no dinheiro de Arthur. Ulisses também ficou revoltado e lembrou que o próprio Arthur já havia defendido Adriana antes, chegando até a brigar por ela quando alguém a chamou de interesseira. Agora, para eles, tudo fazia sentido. Mas Arthur não se abalou. Ele deixou claro que não devia satisfação a ninguém e afirmou diante de todos que Adriana era a única pessoa daquela casa que realmente merecia herdar sua fortuna. Em seguida, declarou que ela seria sua única herdeira. Os funcionários ficaram assustados. Pilar perdeu completamente o controle e avisou que jamais permitiria aquilo. Ela afirmou que seria capaz de fazer qualquer coisa para impedir que uma simples empregada colocasse as mãos no dinheiro da família. Ulisses então voltou a defender a ideia de interditar Arthur, dizendo que o irmão claramente não estava pensando direito. Mesmo vendo toda a revolta ao redor, Adriana continuou acreditando no plano criado por Arthur. No dia seguinte, a mansão ficou lotada para o casamento. Diversos convidados chegaram para acompanhar a cerimônia. Arthur aguardava no altar acompanhado de seu assistente pessoal, enquanto Pedro observava tudo de longe, profundamente abalado ao ver Adriana vestida de noiva. Então Adriana apareceu. Ela surgiu deslumbrante em um vestido branco, segurando um buquê e caminhando lentamente até o altar ao lado de Elisa. Quando os dois ficaram frente a frente, deram as mãos enquanto os convidados observavam em silêncio. Mas Pilar não pretendia deixar aquela felicidade durar. Escondida ao fundo da cerimônia, ela pareceu completamente transtornada e disse para si mesma que era hora de acabar com aquele circo. Enquanto o juiz de paz conduzia o casamento, Pilar segurava uma taça com ódio no olhar. Mesmo assim, Arthur respondeu sim diante de todos, assinou os documentos e oficializou a união com Adriana. Os convidados começaram a aplaudir, e Arthur deu um beijo carinhoso na testa da nova esposa. Durante a festa, Pilar voltou a provocar o irmão. Ela se aproximou debochando e afirmou que estava ali apenas para assistir ao início da ruína dele. Só que Arthur decidiu responder na frente de todos. Ele pediu atenção e fez outro anúncio devastador. Disse que estava cansado de ser explorado pela própria família e garantiu que nenhum deles receberia qualquer parte de sua fortuna. Tudo ficaria para Adriana. Pilar ficou furiosa e prometeu impedir aquilo de qualquer maneira. Logo depois, Adriana chamou Arthur para subir até o quarto. Quando ficaram sozinhos, ela perguntou se ele realmente acreditava que aquele plano daria certo. Arthur respondeu que tudo aquilo era apenas o começo e que a verdadeira parte do plano ainda iria acontecer.
Em seguida pediu que Adriana buscasse um copo de água. Ela saiu do quarto por alguns minutos, deixando Arthur sozinho. Só que durante sua ausência, a porta se abriu lentamente e uma pessoa misteriosa entrou no quarto. Arthur ficou completamente em choque ao reconhecer quem era. Pouco depois, Adriana retornou, mas encontrou o quarto vazio. Sem entender nada, começou a procurar desesperadamente pelo marido. Então ela caminhou até a sacada e viu Arthur caído lá embaixo. O desespero tomou conta dela imediatamente. Adriana soltou um grito desesperador e saiu correndo da mansão. Os convidados ficaram sem entender nada e correram atrás dela. Na entrada da casa, uma multidão já cercava o corpo de Arthur. Adriana chorava desesperada, repetindo que aquilo não podia estar acontecendo. Mas Pilar apareceu logo em seguida acusando Adriana diante de todos. Aos gritos, ela perguntou o que Adriana havia feito com o irmão dela. Mesmo jurando inocência, Adriana passou a ser vista como principal suspeita. Ambulâncias e viaturas chegaram rapidamente na mansão. Pedro, Ademir, os sobrinhos de Arthur e todos os convidados desceram assustados para ver a cena. Mas Pilar aproveitou o caos para colocar toda a culpa em Adriana. Ela dizia aos policiais que a jovem havia cometido aquilo por interesse na fortuna do marido. Em pânico, Adriana tentou fugir dali. No dia do velório de Arthur Brandão, Adriana continuava presa e completamente destruída emocionalmente. Ela não conseguia aceitar tudo o que estava acontecendo tão rápido. Em poucas horas havia se casado, perdido o marido e acabado atrás das grades acusada de um crime que jurava não ter cometido. Mas, de repente, algo inesperado aconteceu. O delegado apareceu diante da cela e informou que Adriana estava liberada. A fiança dela havia sido paga e ela poderia sair imediatamente. Sem entender nada, Adriana ficou confusa. Tremendo, perguntou quem teria feito aquilo. O policial apenas mandou que ela saísse. Assim que deixou a cela, Adriana deu de cara com a pessoa responsável por pagar sua liberdade. No mesmo instante, ela ficou completamente pálida. O choque foi tão grande que ela começou até a gaguejar, sem acreditar no que estava vendo. Enquanto isso, o velório de Arthur acontecia na mansão. Diversos amigos, parentes e conhecidos chegavam para prestar as últimas homenagens ao empresário. O clima era pesado, mas nem todos pareciam verdadeiramente abalados. Ademir comentou com Dora que ainda não conseguia acreditar na morte de Arthur. Dora lamentou a perda de um de seus clientes mais ricos. Ingrid se aproximou de Brigitte e disse que, apesar de tudo, não queria que as coisas terminassem daquela maneira. Já Rafael demonstrava outro tipo de preocupação. Ele comentou que esperava que Pilar investisse dinheiro na clínica dele agora que ficaria responsável pela herança. Pouco depois, Pilar apareceu no velório acompanhada de Ulisses e Fábia. Fingindo um sofrimento gigantesco, ela começou a chorar diante de todos, dizendo que o irmão sempre foi tudo em sua vida e que não sabia como continuaria vivendo sem ele. O discurso emocionou muita gente. Ela se aproximou do caixão fechado e começou a fazer um verdadeiro teatro. Disse que estava vivendo um pesadelo e implorou para que Deus devolvesse o irmão dela. Ulisses abraçou Pilar enquanto os convidados olhavam para ela com pena. Só que toda aquela encenação estava prestes a acabar. De repente, Adriana surgiu na entrada da mansão e interrompeu o velório em grande estilo. A jovem entrou encarando Pilar e mandou ela parar imediatamente com aquele teatro. No mesmo instante, todos os presentes se assustaram. Um enorme murmúrio tomou conta do local. Pilar ficou tomada pelo ódio ao ver Adriana ali. Ela perguntou como Adriana teve coragem de aparecer depois do que havia feito. Ulisses pegou o celular e ameaçou chamar a polícia, dizendo que Adriana era perigosa. Mas Pedro, observando tudo de longe, defendia Adriana em silêncio. Ele tinha certeza de que ela jamais seria capaz de matar Arthur. Sem medo, Adriana enfrentou todos os presentes e chamou a família de hipócrita. Ela gritou que ninguém ali estava chorando de verdade e garantiu mais uma vez que não tinha culpa pela suposta morte de Arthur. Segundo Adriana, o verdadeiro culpado estava dentro daquela mansão. Pilar perdeu a paciência e exigiu que a polícia levasse Adriana embora. Só que Adriana respondeu com firmeza que Pilar não podia mais fazer nada contra ela. Então veio outra bomba. Adriana lembrou diante de todos que era a esposa legítima de Arthur e também sua única herdeira. Ela afirmou que toda a fortuna ficaria em suas mãos. Pilar começou a rir da cara dela e disse que aquilo jamais aconteceria. Segundo a vilã, Arthur havia escolhido ela como herdeira. Mas Adriana respondeu que o próprio Arthur poderia esclarecer aquilo. Em seguida, Adriana caminhou até o caixão. Todos ficaram em silêncio absoluto. Então ela abriu a tampa do caixão e retirou um celular escondido lá dentro. A cena deixou todos em choque.
Adriana ligou o aparelho e mostrou um vídeo gravado por Arthur. No vídeo, Arthur afirmava claramente que sua única herdeira era Adriana. Ele dizia que ela era a única pessoa que realmente merecia sua fortuna. O desespero tomou conta de Pilar. Sem aceitar a situação, ela começou a afirmar que o vídeo era falso, criado por inteligência artificial. Mas Adriana apenas sorriu e respondeu que aquilo não era gravação. Era uma chamada ao vivo. No mesmo instante, Arthur apareceu vivo diante de todos segurando o celular nas mãos. A mansão inteira entrou em choque. Pilar ficou completamente desesperada ao perceber que tinha caído em uma armadilha. Ela começou a passar mal, enquanto Ulisses fingia felicidade ao reencontrar o irmão. Mas Arthur não queria abraços falsos. Ele revelou que havia armado tudo para descobrir até onde Pilar seria capaz de ir por dinheiro. Então anunciou que tinha outra prova para mostrar. Arthur exibiu imagens de uma câmera escondida na mansão. No vídeo, Pilar aparecia tentando atacar o próprio irmão. Os convidados ficaram horrorizados. Ulisses começou a gritar, chocado com a atitude da irmã. Ingrid confessou que sabia que a mãe era gananciosa, mas nunca imaginou que ela chegaria tão longe. Brigitte disse que, pela primeira vez na vida, estava realmente sem palavras. Até Rafael questionou como a própria mãe teve coragem de fazer algo tão monstruoso. Sem saída, Pilar começou a implorar pelo perdão de Arthur. Chorando, tentou dizer que tudo aquilo não era o que parecia. Mas Arthur não caiu na manipulação dela. Ele respondeu friamente que Pilar explicaria tudo para a polícia. E não parou por aí. Disse também que ela seria expulsa da casa e ficaria sem absolutamente nada da fortuna da família. Todos começaram a vaiar Pilar. Humilhada, ela saiu correndo da mansão completamente desesperada, dizendo que não podia ficar pobre e que aquilo não terminaria daquela maneira. Depois de toda a confusão, Adriana abraçou Arthur emocionada. Ela disse que parecia um sonho vê-lo vivo novamente. Arthur então confirmou que nada mudaria em relação à herança. Adriana continuaria sendo sua única herdeira e a partir daquele momento, se tornaria oficialmente a nova milionária da família. Muito emocionada, Adriana respondeu que tudo o que desejava era ver Arthur bem e unido à família verdadeira dele. E completou dizendo que agora, ele também fazia parte da família dela. E você, o que achou do plano de Arthur para desmascarar a própria irmã? Você acha que ele exagerou ou Pilar merecia essa lição? E na sua opinião, Adriana realmente provou que era diferente de todos naquela mansão? Comenta aqui embaixo a sua nota de 0 a 10 para Arthur e Adriana. E não esquece de deixar o gostei e se inscrever no canal para continuar acompanhando mais reviravoltas incríveis de quem ama cuida.